Bom, pessoal, agora nós temos aí o manômetro de alta pressão para medir as pressões na linha de descarga. Os manômetros utilizados na refrigeração, eles nos auxiliam a detectar alguns tipos de defeito. Por exemplo, se eu tenho um entupimento na linha de alta pressão, o que acontece com esse manômetro aí, se eu tiver a condição de instalar esse manômetro aí? A pressão vai ficar muito alta, porque se o gás não estiver circulando, o manômetro vai marcar a pressão do fluido refrigerante parada, né, no sistema. Então, da mesma forma, o manômetro de alta pressão também, ele tem uma relação direta com a temperatura. Então, aqui, por exemplo, aqui, ó, nesse manômetro aqui, nós temos aqui embaixo aqui a escala em PSI e por dentro também a escala em bar. E também da mesma forma aqui, ó, eu tenho a temperatura ali do 410A, eu tenho a temperatura do 134A, tem a temperatura do R22 e do 404A. Então vamos dizer que eu tenho uma temperatura do R410A, vamos dizer que eu esteja lá numa temperatura de aproximadamente 50 graus. Tá? Então se lá no condensador, tá, a pressão lá no condensador estiver nessa faixa se a temperatura estiver na faixa de 50 graus, a pressão vai passar de 400 PSI. E a gente sabe perfeitamente que a temperatura máxima de um sistema de refrigeração não deve ultrapassar os 53, 54 graus. Geralmente fica aqui, ó, em torno de 40, 45, 43 a temperatura. Então, quanto mais baixa essa temperatura do condensador, melhor vai ser o seu rendimento aqui, ó, porque a pressão vai ficar baixa. Existe sistema, por exemplo, que trabalha com pressostato de alta e pressostato de baixa. No caso aí do manômetro de alta, vai trabalhar com a pressão, com pressostato de alta. Aí o que acontece? Se houver algum superaquecimento lá no condensador, provocado por alguma condição, né, que não era para ter, por exemplo, o ventilador. Se o sistema tem uma condensação de convecção forçada por ventilador, se o ventilador para, o que acontece com essa pressão? Essa pressão sobe. A pressão subindo, a temperatura também sobe. Então algum componente vai ter que desligar o sistema para não estourar o compressor, para não danificar o compressor. Então o manômetro de alta ele é utilizado para acompanhar a pressão de alta pressão, conforme o próprio nome diz. Se tiver algum entupimento no sistema, o gás não vai circular. Tá? Uma temperatura aí em torno no condensador aí, em torno de 45 graus aqui, que seria aproximadamente isso aqui, ó, vai dar uma pressão em torno de 350, 370 PSI. Ó. Tá? Então você pode ver que esse fluido refrigerante, o R410A, ele tem uma pressão muito alta, tanto na linha de sucção, na linha de baixa pressão, como na linha de alta pressão. Então é um gás que tem acontecido alguns acidentes por causa dessa pressão que aumenta muito no sistema. Aqui nós temos o conjunto manifold, tá? Conjunto manifold, onde nós temos o manômetro de baixa pressão e o manômetro de alta pressão. Então, esse manifold aqui, esse registro, ele só fecha daqui para o meio, e esse registro aqui só fecha daqui para o meio. Então, não tem como você fechar na vertical. Você só fecha os registros na horizontal aqui. Então, esse é um instrumento bastante utilizado por nós na área de refrigeração para medir com o manômetro azul a pressão de baixa pressão e com o manômetro vermelho a pressão de alta pressão. Tá bom, pessoal? Então é o que eu estava querendo passar para vocês aí que está iniciando no curso de refrigeração, para entender bem como que funciona o manômetro de baixa e de alta pressão.
Daqui a pouco a gente volta.